Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos esperar o pessoal ir chegando para a gente começar. Tudo bem com vocês? Boa noite. Vamos esperar o pessoal ir chegando e a gente começa, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Esperar mais um pouquinho, o pessoal ir chegando e a gente começa, tá bom? Bom, pessoal, vou começar, tá? Para quem não me conhece, eu sou Antônio Ader, né? Eu sou ator, diretor e preparador de aspirantes atores para TV. Eu ensino aspirantes atores a atuar na TV para conquistarem bons contratos. Que uma coisa está ligada à outra. Se você estiver bem preparado, você consegue conquistar bons contratos, mesmo no começo, ok?
Mesmo no começo, você consegue conquistar bons contratos se estiver bem preparado. Eu vou falar como é que surgiu o meu método. O método não surgiu do nada, né? Ele surgiu depois de muito tempo trabalhando como ator e minha vivência nos sets de gravação e tudo que eu fui conquistando. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu nasci no Rio. Meu pai era comerciante, dono de comércio, e minha mãe, dona de casa. Eles não poderiam me ajudar em nada porque eles não conheciam minha profissão. E como eu não conhecia ninguém, eu achei que ia ficar bem difícil eu conquistar, porque eu não conhecia ninguém do meio, né? Não conhecia nada sobre televisão. Isso eu comecei lá em 92, né? E aí eu achei que não conseguiria. E como é que eu comecei a trabalhar? Eu comecei fazendo comerciais de televisão. Fui fazendo meus comerciais de televisão. Com esse dinheiro dos comerciais, eu fui pagando os meus cursos, porque eles não me apoiavam, né? E aí eu fui pagando meus cursos e conquistando o meu espaço, aos poucos. E aí eu fazendo meus cursos, fiz curso com vários profissionais de renome, né? E também, paralelamente, fazendo meus comerciais, comecei a fazer a peça Capitães da Areia, em 92, sob a direção do Bom Tempo. Eu comecei a fazendo a peça Capitães da Areia, dali, paralelamente, também fazia meus comerciais, pagava meus cursos e ia me preparando. E aí eu fui começando a conhecer as pessoas do meio, que eu não conhecia nenhum ator, não conhecia ninguém do meio nessa época. E aí eu comecei a conhecer as pessoas e fazendo esses trabalhos que me davam a possibilidade de fazer meus cursos, né? Fui fazendo meus cursos. Capitães da Areia, eu fiquei 2 anos, comecei 2 anos depois eu já estava na televisão, comecei a fazer novela, comecei a fazer História de Amor, Por Amor, fui fazendo várias novelas. E aí, Da Cor do Pecado, Uga Uga, Alma Gêmea, muitas novelas mesmo, né? Foram 77 novelas que eu fiz, entre vários contratos e também vários capítulos, foram 77 novelas. E 302 comerciais até o dia de hoje, né? E fui vendo como é que eu poderia continuar a profissão sem conhecer ninguém, né? Eu falei, pô, eu preciso conhecer as pessoas. E comecei a mandar material para as agências. Naquela época, a gente mandava material, levava lá, né? Na realidade, nem mandava, levava lá. E entregava nas agências o book, o portfólio, né? As tuas fotos, né? Para trabalhar. E aí eles começaram a me chamar. E aquilo foi aumentando. E aí eu fui vendo que era isso que eu queria realmente, e aquilo começou a dar muito certo, né? Por quê? Porque eu já ia começando a conhecer muitas pessoas. E aí eu fazendo meus trabalhos, eu cada vez aprendendo mais, eu falei assim, eu preciso começar a colocar isso em prática, né? Também de ensinar as pessoas. E aí eu comecei a partir para o outro lado também, que é o lado de ensinar. Eu fazia peça de teatro, por exemplo, e no final da peça, as pessoas que tinham uma dificuldade, eu falava com alguns diretores, e alguns aceitavam, eu ficava trabalhando com eles. Depois da hora, cada detalhe da cena deles, depois já uns 5 anos, 8 anos de experiência já. E aí eu comecei a fazer, e as pessoas vinham me falar o que aconteceu, que o rapaz está completamente diferente, está muito bom, ou a atriz, né? Está muito bom. Aí eu falei, fiquei trabalhando com eles e tal, porque
depois da hora. E aquilo ficou meio arquivado, porque como eu estava trabalhando muito, eu não tinha tempo, né, de dar aula. Estava fazendo muita novela e muito comercial. E aí eu fui vendo que aquilo ali podia ser também uma possibilidade, porque eu acho que você precisa passar para as pessoas, né? E aí eu comecei no presencial, depois de muitos anos, aí eu já falo um pouquinho, chegando alguns anos antes da pandemia, né? Comecei no presencial, comecei a dar aula no interior de São Paulo, que é onde eu estou morando agora. Comecei a dar aula para vários alunos daqui do interior de São Paulo. Eles foram pegando os trabalhos, foram conquistando o espaço deles, e aquilo foi me motivando cada vez mais. E eu fiquei muito orgulhoso também por eles terem conquistado o espaço deles. Tem alunos já fazendo novela, tem alunos fazendo comerciais, tem até alunos que são influências digitais, entendeu? Digital influência, entendeu? Então, tem vários alunos já trabalhando. E aquilo foi me motivando cada vez mais. Aí eu falei, poxa, eu preciso passar cada vez mais isso para as pessoas. Por quê? Porque isso é importante. Não adianta eu penso que não adianta você guardar para si o que você aprendeu. Você precisa passar para o outro, você precisa ensinar e dar o caminho para o outro conseguir conquistar o espaço dele também. Isso foi me dando muita motivação, muito orgulho, eu vendo todos eles conseguindo o espaço. E quem realmente se dedicou, se comprometeu, está todo mundo trabalhando, né? Grande parte estão trabalhando. E assim, eu achei que realmente esse era o caminho. E comecei a continuar dando aula no presencial. E depois passei para o online, né? Depois passei para o online porque eu consigo atingir um número muito maior de pessoas, chega no Brasil e até no mundo, né? Mas é mais país de língua portuguesa mesmo, né? Porque que fala o nosso idioma. E aí eu comecei a também dar aula no online. Porque o que acontece, gente? Quando você está começando, as pessoas não te conhecem. Então, hoje, você pode chegar, fazer uma pesquisa pela internet, por exemplo. Na minha época não tinha isso, não tinha nem internet, entendeu? A internet foi bem depois. Eu tinha bip, não existia celular ainda, em 92. E aí eu comecei vocês podem fazer uma pesquisa para ver que tipo de atores e de modelos que as agências estão trabalhando, qual agência está trabalhando. Você vê na sua região várias agências, né? Você faz uma pesquisa e aí você começa a ver as agências e você se cadastra, você manda o seu material para lá e eles vão começar a te chamar. Agora, gente, é importante que vocês fiquem atrás. É importante, porque como eles não te conhecem, são várias pessoas, eles vão te esquecer se você não ficar atrás. Você tem que mandar e-mail de vez em quando para a agência, mostrando que você quer trabalhar, que você está comprometido a trabalhar, entendeu? Mostrando que você quer realmente aquilo. E aí, manda um e-mail para a agência. Manda mais ou menos de mês em mês, você manda um e-mail e tal, e eles vão começando a te chamar, vão vendo que você está comprometido, que você quer trabalhar, entendeu? E ao mesmo tempo você já vai pesquisando, né? Outras agências também para que você mande numas 2 ou 3, mais ou menos, para que você fique. Se uma não te chama, a outra te chama, sempre vai ter algum trabalho, entendeu? Aí você vai se comprometendo com eles também, né? E isso é importante, por quê? Porque aí, quando eles te chamarem, por exemplo, você vai receber um texto. Você não sabe nada.
Você não sabe como estudar esse texto. Você vai olhar para o texto para você, e você não sabe nada. Entendeu? Você precisa aprender que não é só decorar um texto. Tem muito mais do que decorar um texto. Entendeu? Você precisa saber decupar o texto, fazer uma decupagem de texto, né? Você vai fracionar, você vai dividir esse texto e vai colocar todas as suas observações no texto, né? E no ponto você respira, na vírgula você respira, e aí você faz essa decupagem de texto, você divide esse texto, coloca suas observações. E isso é muito assim individual, né? Cada um tem o seu jeito de colocar as observações, muito de você mesmo, né? Coloca tudo, escreve, o texto tem que estar escrito, gente. O texto tem que estar rabiscado. Não adianta você pegar um texto e deixar ele branquinho, bonitinho, senão você não estudou. Ele tem que estar amassado, ele tem que estar rabiscado, ele tem que estar trabalhado, entendeu? Então, a primeira coisa que você vai fazer é decupar o texto. Antes de decupar o texto, você precisa entender esse contexto. Não adianta você começar a tentar estudar esse texto se você não entender o que está ali naquele contexto. É importante que você entenda o que está ali naquele contexto, para que você consiga passar a verdade depois numa gravação, entendeu? E aí começar a trabalhar. Fez a decupagem. Aí você vai trabalhar o subtexto. O que é o subtexto? É o que está naquelas entrelinhas ali. Por debaixo daquele texto existe sentimento e emoção. Tem sentimentos ali, debaixo daquele texto. Então você tem que trabalhar o sentimento e emoção daquela cena. Você precisa trabalhar. E aí você faz esse trabalho com subtexto, né? E aí depois do subtexto, você vai começar a fazer inflexão de texto. Você vai inflexionar esse texto. Como é que você vai falar? Porque, por exemplo, você pode falar a palavra querida de várias formas. Querida, querida, querida. Entendeu? Você vai inflexionar, você vai trabalhar essas inflexões, tanto na palavra quanto nas frases. E aí você começa a estudar esse texto, inflexionando esse texto. Entendeu? Antes de tudo, você precisa compreender o que está naquele contexto. Não adianta você procurar estudar se você não compreender o que está naquele contexto. E aí você vai fazer a decupagem, vai fazer o trabalho de subtexto, você vai fazer um trabalho de inflexão de texto, e vocês vão trabalhando isso, vão trabalhando. E isso é rotina, repetição, repetição, repetição. Você vai trabalhando, e dentro de uma coerência, né? Dentro de uma coerência. Aí, você precisa saber de enquadramento de câmera. Tem vários tipos de enquadramento. Por exemplo, tem o geralzão. O geralzão, por exemplo, é tudo à sua volta. Imagina que você está na porta de uma igreja, tem um comércio de um lado, comércio do outro, e aí está pegando de longe, assim, está pegando tudo, está pegando o comércio, está pegando você, o comércio do outro lado, está pegando a escadaria da igreja, ou seja, é muito feito de grua, ou muito feito também de drone, entendeu? É o geralzão, chama-se geralzão, é enquadramento de câmera. Aí você vai para o plano americano, que é da cintura para cima, mais ou menos no meio da coxa para cima, da cintura para cima, mais naquela região, que vai pegar você precisa saber disso. Aí você precisa saber que do plano médio, que é do umbigo para cima, do plano próximo, que é do peito para cima. Você precisa saber disso, entendeu? Aí você vem do plano próximo, você vai para o close, que é só no rosto, aqui, close, fechadão no seu rosto. E aí você tem que saber como é que você trabalha isso. Aí você tem o big close, que é mais fechado ainda, pegando mais detalhe do seu rosto, entendeu? Mais fechadão. Depois, você tem posicionamento frente às câmeras. Você tem vários posicionamentos frente às câmeras. Tem câmera 3/4,
plano e contraplano, você tem que saber o que fazer, o que não fazer nesse posicionamento, como é que você vai fazer. Você não pode dar sombra no seu colega, você não pode cobrir o câmera, você está entendendo? Tem muitos detalhes no posicionamento frente às câmeras, e são vários posicionamentos frente às câmeras. Não daria nem para passar tudo aqui, né? São vários posicionamentos frente às câmeras que você precisa saber. Isso tudo é importante que você saiba. Porque senão, sabe o que acontece? Você acaba perdendo oportunidade. Você acaba perdendo oportunidade. Porque tem muita coisa que você precisa saber e você não sabendo, você vai chegar lá para fazer um teste e você não é aprovado. Aí faz 1, faz 2, faz 3, 4, não é aprovado, a pessoa desiste. Não tem que desistir, porque o não é normal. Mas assim, você já pode começar a pegar de primeira. Você já pode começar a estar preparado. É importante, não é só decorar um texto, tá? Você precisa saber de vários detalhes importantes para estudar esse texto, para que você chegue na frente de uma câmera e faça com verdade. Você tem que passar sentimento, você tem que passar emoção, você tem que convencer quem está lá do outro lado. Tudo dentro de uma coerência, entendeu? E se for o drama, por exemplo, uma coisa mais dramática, é importante uma concentração maior, principalmente para vocês que estão começando, é importante uma concentração maior. Se for humor, dá para você brincar mais, porque o humor dá para você jogar mais, ser mais maleável e tal, mas a concentração é importantíssima para quando você chegar na frente das câmeras, você fazer bonito. Entendeu? Você precisa saber de vários detalhes. É importante. E, gente, é impossível passar muita coisa aqui. Não tem como. Então, para quem quiser, isso para quem quiser dar um passo além, eu vou abrir um curso para aspirantes a atores na TV. Né? Um curso totalmente online, onde vocês vão poder estudar em vários vídeos e comigo na comunidade. Eu vou estar na comunidade com vocês o tempo inteiro para ajudar vocês a entender cada detalhe, milímetro por milímetro do que precisa, entendeu? Porque precisa de muita coisa. Então, você vai saber todos os detalhes de uma interpretação, com um detalhe maior: tudo vivenciado, tudo que eu vivenciei, né? Eu tenho, assim, muito tempo de estrada, são 33 anos de carreira, e eu quero passar isso para vocês. Eu quero passar todos esses detalhes. Esses detalhes são importantíssimos, né? Porque você, no curso, você vai ter, no módulo 1, eu vou falar um pouquinho do meu currículo, no módulo 1, para vocês me conhecerem um pouco mais. Depois, eu vou orientar vocês em livros. Os livros não são obrigatórios, eles são opcionais, né? É opcional você comprar o livro ou não, mas eu, se fosse vocês, compraria, porque são livros muito importantes, livros muito importantes. E aí você vai ter livros como Stanislavski, 3 livros de Stanislavski. Você vai ter Eugênio Kuznet, que é Ator e Método, que é o outro livro também. Você vai ter um livro do Tom Pakou, que é sobre o corpo, que o corpo é importante também para o ator, muito importante. Tá? Você trabalha muito isso também em teatro, no corpo, né? Aquela parte do corpo no teatro é importante. E aí você vai ter esses livros, né? Você vai ter como é que eu vou ensinar vocês como navegar na plataforma. Por quê? Porque esse vai ser tudo pela Hotmart, vai estar todos os vídeos lá na Hotmart. Né? Vocês vão adquirir o curso, lá são 113 vídeos, né? Muitas horas, e eu vou estar na comunidade com vocês, alunos, tem a comunidade dos alunos,
onde eu vou orientar vocês lá mesmo na Hotmart, na comunidade que nós vamos estar, na turma que formar, ok? Aí vem o módulo 2, você vai saber sobre teste de VT. Como é que é um teste de VT? Você vai chegar lá fazer o teste, você não sabe nada. Como é que vai fazer? Não. Você vai saber sobre o teste de VT, tudo que acontece num teste de VT. O teste de VT é quando você vai fazer o teste para o comercial, por exemplo, ou para uma novela. Você vai saber todos os detalhes. Como é que você vai fazer esse teste para você ser aprovado. Hoje, depois da pandemia, tem muito em casa, entendeu? As pessoas estão fazendo muito em casa. Então, você coloca o celular na horizontal, em cima de uma superfície plana, e você mesmo faz direto para o seu celular. Né? Você interpreta de acordo com o roteiro. Aí você vai saber do termo de compromisso. O que é um termo de compromisso? O que você deve preencher num termo de compromisso? Tudo, tudo, tudo. Eu vou lá de baixo até lá em cima. Ó, termo de compromisso. Aí você vai saber das responsabilidades do ator. Que o ator tem as suas responsabilidades. Não é só glamour, entendeu? Isso se confunde muito, porque acham muito que é glamour, é fácil. Não é, gente. Vocês têm que trabalhar, vocês têm que estar entre os melhores. Foi isso que me fez fazer 77 novelas em participações de muitos capítulos e contratos. Foi isso que me fez fazer 302 comerciais até hoje. Comerciais grandes como o Globo, o Jornal do Brasil, Unimed, Shell, Artesp, do governo de São Paulo, banco, comercial para telefônica. Então, isso você precisa aprender para que você consiga pegar os trabalhos, né? E se comprometer mesmo. Aí no módulo 3, você vai saber sobre maquiagem. Porque como muitos testes hoje são feitos em casa, você precisa saber que maquiagem colocar, que maquiagem não colocar. Porque se você coloca uma maquiagem errada, fica ruim, o cara não vai gostar, você não vai ser aprovado. Sabe por quê? O diretor não gosta, por exemplo, de muita maquiagem. E se maquiar lá, ótimo, tem a maquiadora. Mas você já vai saber também sobre uma parte de maquiagem. Né? Você vai saber sobre figurino. Que figurino colocar e que figurino não colocar. Aquelas listas fininhas, por exemplo, não é legal colocar. Quadriculadinho, fininho, não é legal colocar. Adereço, por exemplo, medalha grande, relógio, pulseira, nada disso. Logomarca grande na camisa, também não é legal você colocar, entendeu? Não é interessante para você colocar marca grande na camisa. Tá? E aí você vai saber sobre figurino também. Você vai saber sobre dicção. A dicção, o que você deve fazer, como é que você deve trabalhar a dicção. Eu não sou fonoaudiólogo, eu aconselho depois vocês a procurar um fonoaudiólogo também, se precisar, mas vocês vão saber fazer os exercícios de dicção básicos, para que você chegue na frente da câmera já com a sua garganta limpa, sua garganta trabalhada, para que você faça bonito, ok? Você vai saber sobre dicção no módulo 3 também. Aí vem o módulo 4. Aí você começa a entrar numa coisa mais de atuação mesmo, enquadramento de câmera, como eu falei, o que você deve fazer no enquadramento e o que você não deve fazer. Para que não suja a cena não fique suja. Entendeu? Para que você não estrague uma cena que pode ficar bonita. Porque os enquadramentos, você precisa saber o que fazer e o que não pode fazer no enquadramento de câmera. Aí, como eu falei anteriormente, são vários enquadramentos. Tem o geralzão, tem o plano americano, tem o plano médio, o plano próximo, tem o close, o big close, esses enquadramentos de câmera. Aí você vai para o posicionamento frente às câmeras, que são vários posicionamentos, são muitos. Tudo vivenciado, tudo lá, que o diretor ele me mandava, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. É tudo detalhadamente para você mesmo, para que você aprenda tudo, tudo mesmo.
E não é papo, não, para vender, não, é verdade. Você vai aprender tudo que você precisa. Enquadramento de câmera. Você vai saber, olha, posicionamento frente às câmeras, né? Aí você vai para posicionamento, são vários. No plano, vou dar um exemplo, plano e contraplano. A câmera está aqui, pegando o ator de lá, e a câmera está lá no ombro dele, pegando você. Você tem que ter cuidado para você não ficar na frente, por exemplo. Não dá sombra, uma das coisas, não dá sombra no teu colega, entendeu? Posicionamento, às vezes você vai estar num posicionamento que ele não vai ter ninguém, e não é para, ele não quer que você fale para a câmera, ele quer que você fale para um ponto, ele bota lá um adesivo e você fala para aquele ponto como se tivesse uma pessoa ali. E se você não está preparado, você dança. Sabe por que você dança? Porque não tem só você e o câmera e o diretor dentro do estúdio. Tem o figurinista, tem o contra-regra, tem o maquiador, tem o diretor, tem o assistente de direção, tem o câmera, tem muita gente. Às vezes tem até o cliente, entendeu? Em novela, às vezes tem 50 pessoas dentro do estúdio. Muita gente mesmo. E se você não está preparado, vocês que estão começando, você acaba perdendo uma oportunidade de ser dança por causa de uma bobagem. Você, estando preparado, você chega lá e já sabe tudo. É isso que vai acontecer, ó, tranquilidade. Entendeu? Então, posicionamento frente às câmeras, são vários. O que fazer e o que não fazer em cada detalhe do posicionamento frente às câmeras. Aí você vai para técnicas de interpretação do texto. Você precisa saber como estudar esse texto, o que fazer e o que não fazer. Como é que é uma decupagem? Eu vou te ensinar como é que é essa decupagem e eu vou dar exemplos de decupagem que eu fiz em trabalhos, entendeu? É tudo assim, é tudo vivenciado, é tudo que não é de ouvir falar, é tudo que aconteceu comigo. Então, esse método foi criado depois de muitos anos de experiência profissional. Então, você vai saber as técnicas para interpretar o texto, a decupagem, o que fazer, como é que você vai fazer essa decupagem, né? Eu falei algumas, mas são várias. Como é que você vai fazer inflexões de texto? Como é que você vai trabalhar esse subtexto, aquele sentimento, aquela emoção que está por debaixo daquele texto, entendeu? Você vai saber tudo isso. Você vai saber cada detalhe. Você vai saber o passo a passo em um set de gravação. Tudo que acontece numa gravação. Como é que é a marcação? Como é que é o ensaio? Primeiro ele marca. O diretor, tem diretor que já coloca você no fogo direto e aí você tem que se virar, né? Porque ele não ensaia, não marca, já coloca você para gravar porque ele está atrasado. Já vai se acostumando que televisão é correria. Cinema, por exemplo, teatro, é um trabalho artesanal, é muito mais elaborado, detalhado. Você tem tempo. Televisão, não. Você tem que chegar pronto, tanto no comercial quanto numa novela, por exemplo. Entendeu? E aí você vai saber tudo isso, entendeu? O que acontece, o passo a passo, como é que ele vai marcar, como é que ele vai ensaiar e como é que ele vai gravar, como é que ele vai lidar com você. E para te ajudar ainda mais, você vai saber todos os termos que são utilizados em uma gravação. Todos os termos utilizados em uma gravação. Entendeu? Por quê? Porque é importante você saber quando o diretor falar para você faca nos dentes, Ader, por exemplo, você já sabe que é com muita raiva mesmo. Ou então falar slow, você vai fazer a cena mais lenta. Você, entendeu? Cada detalhe usado. Fora de quadro, o que é fora de quadro? Por exemplo, quando você não está no monitor. Aqui, ó, tem um monitor aqui. Você faz isso aqui, ó. Eu saí de quadro, entendeu? Fora de quadro, ó, saí de quadro, uma parte minha já saiu. Então você está fora de quadro, você tem que saber tudo isso. Então eu vou dar, poderia até ser um bônus, mas eu considero importante, então eu coloquei mesmo
como não bônus, né? Um glossário com todos os termos utilizados pelo diretor. Quando o diretor for falar com você, você já sabe o que ele está pedindo. Entendeu? Ah, você está fora de quadro. Você já sabe que, putz, eu estou fora de quadro. Por exemplo, está num close. O close é muita emoção, você tem que passar pelo olhar. A emoção é passada pelo olhar porque está muito fechado. Você pode notar que nas novelas eles começam a dar close quando é uma cena de muita emoção, porque eles querem ver nos seus olhos. Você tem que passar a emoção pelo olho, pelos olhos, é no olhar, entendeu? Então você tem que saber tudo isso. Então você vai saber que você está fora de quadro, por exemplo, que você está aqui e está fora de quadro. E aí você já vai corrigir, você já vai entender. São vários posicionamentos, vários. Não daria para passar todos aqui, são muitos mesmo. E tudo assim, que eu vivenciei. Foi tudo feito comigo. Né? Esse é o grande diferencial que vocês vão ter. Vocês vão ter o diferencial de muita vivência no set de gravação. Por quê? Porque não foi de ouvir falar, foi de fazer. Foi no campo de batalha, nos sets de gravação. Entendeu? Então, são 33 anos trabalhando com isso e vou passar tudo para vocês. Não vou deixar de passar nada, não. Qualquer orientação que vocês precisarem, pode me falar comigo, sem problema nenhum, lá no curso. Entendeu? Aí vem para o módulo 8. Vocês vão ter mão na massa, onde eu vou passar uns textos para você e orientar vocês como é que vocês vão fazer, para vocês trabalharem também em casa e depois eu ver. Vocês precisam repetir, porque para você aprender, gente, um minutinho só para tomar água. Vocês precisam repetir. É repetição, repete. Aí você vai pegando, entendeu? É importante. Você precisa de repetição. Então vai ter mão na massa também, sob a minha orientação lá no curso de atuação para aspirantes na TV, tá bom? Gente, e como eu falei para vocês, eu fiz muita coisa, eu fiz vários trabalhos com profissionais de renome, né? Vários cursos com profissionais de renome, é tempo, é dinheiro, eu gastei muito, eu investi muito na minha carreira, e esse investimento é importante, não tem o que fazer, entendeu? Mas eu pensando, gente, no lado de vocês que estão iniciando e estão querendo aprender tudo isso e chegar e colocar em prática para depois fazer bonito na frente das câmeras, eu pensei num valor muito em conta para vocês. Mesmo gastando tudo que eu gastei, o tempo, o dinheiro, tudo que eu gastei, eu pensei no valor de preço campeão para vocês, 697. Você pode pagar no Pix, você pode pagar em 12 vezes. 12 vezes sai bem menos de R$100 por mês. Entendeu? Para você ter tudo, para você ter milimetricamente todos os detalhes de uma gravação. Tudo que precisa, desde o estúdio prévio do texto até a hora que você chega no estúdio para gravar. Tudo. Fora os termos que eu falei para você também, os termos utilizados no set, onde você vai saber quando o diretor está falando com você o que é cada coisa que ele falar, cada termo que ele falar. Tá bom? E aí eu pensei nesse valor, 697. Você pode pagar híbrido, pode pagar no cartão e parte no Pix. Você pode pagar no Pix, entendeu? Você pode pagar de várias formas. E vai estar na Hotmart. A Hotmart é a plataforma mais confiável da América Latina. Tá? É uma plataforma totalmente confiável, onde vocês vão ter toda a garantia. Você tem 30 dias de garantia, além dos R$697, você tem 30 dias de garantia. Se você não quiser mais, é só você avisar eles e eles devolvem o seu dinheiro, sem problema nenhum. É preto no branco. Eu coloquei na Hotmart, que a Hotmart é a plataforma mais confiável
é do mundo, não é nem da América Latina, ela é top. Se vocês pesquisarem a Hotmart, vocês vão ver que ela é top. Tá? E aí, eu pensei nesse valor de 697, 30 dias de garantia, para que vocês consigam saber milimetricamente tudo que precisa para que você faça uma atuação com qualidade, com verdade, passando sentimento, passando emoção, fazendo as inflexões certas, fazendo a decupagem quando você estiver trabalhando o texto, tudo que precisa mesmo. E aí eu pensei nesse valor, eu vou colocar aqui no chat. Ah, legal, Marcos. Legal. Obrigado, viu? Legal, Marcos. Eu vou colocar para vocês adquirirem o curso, caso vocês tenham interesse. Agora, esse é o link para que vocês adquiram o curso, ok? Esse link vai direto para a Hotmart. Na Hotmart já estão todas as especificações, tudo que você precisa para que você adquira o curso e comece já na próxima turma, né? Esse curso vai ser por tempo, vai ficar aberto por tempo limitado, porque eu não vou fazer uma turma muito grande, porque eu quero dar atenção a todos vocês. A questão aqui não é só o dinheiro, a questão aqui é o dinheiro também, porque eu preciso também do dinheiro, normal, né? Mas, assim, é muito para que vocês aprendam realmente, para que vocês consigam entender cada detalhe de uma interpretação frente às câmeras, né? Que estão baseados em 3 pilares: orientações sobre a profissão, estudo prévio do texto e interpretação do texto no set de gravação. Então, você vai ter tudo isso no curso, ok? Esse é o link, vocês podem adquirir lá. Quem quiser já pode adquirir, já entrar na próxima turma. Vocês têm 30 dias de garantia. Muita gente pode pensar que o online não é legal, mas eu posso dizer por experiência própria que porque eu já tive outros cursos e também foi bacana para caramba. E eu mesmo fiz um curso de marketing digital, porque como eu vim do, do presencial, no online eu não sabia nada, né? Eu não sabia nada de online, né? Para divulgar. Como é que eu vou divulgar isso no online? Divulgar. E aí eu fiz o curso de marketing digital. E é muito bom, porque você pode, gente, no meu curso, você pode ver quantas vezes quiser. Você vai ter acesso a ele durante 2 anos. Você vai ter o curso. Você pode voltar. Você pode, quando estiver cansado, ir tomar um café e voltar de novo, dar uma pausa e depois descansou um pouquinho e voltou. Entendeu? Você pode fazer isso também. E aí você vai adquirir, vai começar a adquirir conhecimento, né? Para que você chegue na frente de uma câmera quando te chamarem e você saber tudo. Você vai saber de roteiro, você vai saber de tudo. São roteiros originais, são tudo original, usado no mercado. Que eu usei, que eu trabalhei, que eu fiz, ou que um amigo meu fez. É tudo original, tudo trabalhado mesmo. E aí você vai saber tudo isso. Caso vocês tenham interesse, esse é o link tá aí da Hotmart para que vocês adquiram o curso e já comecem na próxima turma. Tá bom? Com 30 dias de garantia, 697 em até 12 vezes, para que vocês consigam entender tudo o que precisa para você interpretar muito bem frente às câmeras, ok? Agora vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Pode fazer qualquer pergunta sobre o que eu falei aqui e algumas curiosidades que vocês tenham também sobre TV ou novelas e comerciais, tá bom? Pode começar a fazer, quem quiser.
Você não tem nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta no momento? Entenderam tudo direitinho? O Marcos, você tem alguma pergunta? Alguma curiosidade que vocês tenham? Entendeu? Sobre o que eu falei aqui também. Ou curiosidade sobre a profissão? Alguma coisa que vocês queriam entender melhor? Eu vou dar 5 minutos para vocês. Se vocês tiverem pergunta, vai pensando. Senão a gente encerra depois, tá bom? O workshop. Esse link aí é para vocês que queiram comprar e já começar na próxima turma. Começar na próxima turma. São vagas limitadas, tá, gente? Não demora muito, porque para você não perder a oportunidade. Já começa se preparando já. No meu nome artístico também vocês veem vários trabalhos lá no meu Instagram, também, se vocês quiserem, ok? No Antônio Aber com 2 Ds, @AntônioAber. Vocês veem vários trabalhos, depoimento de alunos, você vê muita coisa lá. Especificamente do curso é aber.antônio, @aber.antônio, você vê muita coisa lá também, no Instagram, tá bom? Bom, como vocês não têm nenhuma pergunta, foi tudo bem esclarecido, né? Eu vou encerrar a transmissão, então, tá bom? Gente, foi um prazer. Adquira um curso, porque você realmente vai aprender detalhe por detalhe do que você precisa para chegar na frente de uma câmera e fazer bonito. E ainda tem um certificado também para vocês de conclusão do curso, ok? Então, eu espero vocês, não demorem muito, porque vai ser limitado, e o tempo limitado, e aí você já pode adquirir o curso a partir de agora. Tá aí o link, tá bom? Gente, aquele abraço, tudo de bom para vocês, tá? Quem quiser, tá aí o link para adquirir o curso aqui da Hotmart. E aqui vocês veem os depoimentos de alunos, você vê o depoimento de alunos também, e alguns trabalhos que eu fiz, você vê
no Antônio Ader, arroba, tá bom? Então, em cima, adquire o curso, embaixo são os meus Instagrams, tanto do curso como o meu pessoal, tá bom? Qualquer coisa me procura por lá também. Um abraço grande, boa noite a todos, tá bom? Foi um prazer tê-los aqui comigo. Tchau, tchau.